Mais um encontro nosso aqui, ó, dando aquelas dicas gerais, não só para o Enem, isso aí dá para aproveitar para muita coisa, mas principalmente para lá por uma questão bem interessante do procedimento ou do processo de correção e daquilo que deve ser apresentado da melhor maneira, tá? Para o corretor. O seu texto, aquilo que você cria, a sua criatividade. Vamos lá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Redação Enem Dicas. A estrutura e a estética, vamos falar um pouquinho disso. Estrutura, obviamente, ligado lá com a competência 2, não é? A estrutura dissertativa argumentativa. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Quantos parágrafos é interessante? A gente comentou, vamos reforçar. Lá pelos 4 parágrafos, nas suas 5, 6 linhas, olha aí, vai dar por volta de quê? 25 linhas, 24 linhas, tá? Se for desenvolver mais alguma coisa, lembre-se de apresentar o quê? Mais um de argumento, fica legal. Uma coisa que eu acho interessante e é necessário falar é o seguinte, nessa questão da estrutura que tem definido introdução, desenvolvimento e conclusão, de repente a gente falou da proposta de intervenção, né? E ela normalmente vem onde? No parágrafo conclusivo. Aí você fica muito preocupado em sempre estar no parágrafo conclusivo. Eu vou te falar o seguinte, eu mesmo oriento os meus alunos para que coloque na conclusão a intervenção, tá? Mas ela aparece em todos os momentos, em alguns momentos do texto, em todos os parágrafos, é possível aparecer um dos elementos. Imagine você que na sua introdução você vai retomar, né, o tema, você apresenta lá o assunto, tá? Por exemplo, o assunto é política e corrupção no Brasil. Aí você vai definir ou declarar o que é a corrupção, né? Ou o político, tá bem? E aí você vai colocar lá na sua introdução mais ou menos assim, tá ok? Os políticos brasileiros atuam de maneira ilícita, fortalecendo a corrupção no país. Ponto. É preciso uma atitude, ou é preciso envolvimento dos cidadãos para que isso acabe, pare, termine. O que eu estou fazendo? Percebeu que no primeiro período eu apresentei o assunto e logo no final é necessário que os cidadãos tenham participação política ou exerçam a cidadania, tá? O que eu estou falando? Você percebeu que eu já estou dando um indício do que é necessário fazer? O agente, os cidadãos, e fazer o quê? Serem mais participativos. Então eu já tenho o agente e a ação lá na minha introdução. Por isso que a gente fala muito assim, olha, a gente retoma a tese na conclusão. Nesse caso fica bem claro, você não vai copiar, você vai utilizar a mesma ideia, né? Então a estrutura tem que ser muito bem observada, tá legal? Textos em monobloco, textos em 2 parágrafos, vai tirar ponto, porque você não sabe o que é a estrutura do dissertativo argumentativo, da 2 e também lá na 4, por conta de mecanismo linguístico que fica perdido nisso. Fechou? Legal. Logo na sequência da estrutura, eu tenho aqui estética. Sabe o que é estética? Letra legível, alinhamento dos parágrafos. Você já deve ter conhecido um programa de computador chamado Word, aquele que você escreve. Se você selecionar o seu texto e no início de cada parágrafo der o tab, você vai ter o quê? Um parágrafo. E aí você vai, seleciona e põe justificado. É assim que tem que ser seu texto. Ele tem que ter o parágrafo, aqueles 2 dedinhos ou 1 dedo, dependendo do seu tamanho, não é? E aí você escreve até o final da linha e volta no início, até o final e volta. Letra legível, arredondadinha. Nossa, mas por quê? O conteúdo que importa, eu concordo. Lembre-se que no Enem, agora a gente está falando do Enem, as suas redações, para que elas sejam corrigidas, elas são escaneadas e enviadas por e-mail para os corretores. Portanto, você tem que lembrar que nesse escaneamento, quanto mais nítido, mais claro, menos rasura tiver o seu texto, você vai ter mais possibilidade de um entendimento claro da sua ideia. Não adianta o conteúdo interessar, mas você não conseguir transmitir o conteúdo. Pensa nisso, vale a pena. São cuidados, tá legal? Vamos lá? Períodos curtos. Isso aqui, gente, é claro que a gente está falando preferencialmente, porque períodos curtos passam um recado rapidamente, dão o norte daquilo que você vai falar e outro período já dá um complemento ou uma explicação, certo? Ou ele vai antecipar o que vai ser reforçado. Então pense nisso que vale a pena também, porque senão você precisa se preocupar bastante com toda aquela conexão, a coesão textual, para não se perder na ideia, tá bem? Vamos nessa? Interrogação. Ou seja, eu posso ter interrogação, eu posso ter perguntas no meu texto.
Claro que sim. Se eu falar para você que não, que é proibido, é mentira. Agora, pense bem. Toda interrogação tem que ser respondida, tá? O produtor de uma dissertação, ele apresenta o assunto, ele cria a opinião e ele mostra por que ele pensa daquela maneira, para conquistar o pacto de adesão, não é? Ou seja, o leitor, o corretor, pode não concordar com a opinião do autor, que é você, mas os seus argumentos vão sustentar que ele vai terminar de ler o seu texto e vai fazer assim: poxa, mas não é que eu nunca pensei nisso? É verdade, isso pode ser, mesmo que ele não concorde com você, tá? Então, quando você tem interrogação, você tem que respondê-la. Ou ela é retórica ou vai ser respondida logo à frente, mas não é para deixar reflexão. Dissertação argumentativa não deixa assim, ó, pense aí o que você quiser. Não, pense aí que eu tenho razão, tá bem? Então, presta atenção nisso. Terceira pessoa, mesma coisa aqui, preferencialmente. Vou dar um exemplo rápido de terceira pessoa. O porquê da terceira pessoa? Porque a gente fala terceira pessoa preferencialmente é o mais interessante por conta da impessoalidade, para não particularizar, certo? Você tem opinião, é parcial, mas não particulariza. Sabe o que acontece? Tem um tema que até nós vamos falar no próximo bloco já já, que foi aquele da persistência da violência contra a mulher no Brasil. Lembra? Tem 2 anos isso, 2, 3 anos isso, tá? O que acontece lá no Enem? Muitas candidatas mulheres usaram a primeira do plural. Tem problema? Tudo bem, a gente sabe que o melhor, o mais adequado é esse aqui, tanto é que eu só pus ele aqui. Mas a gente sabe também que isso é aceito. O problema qual foi? Virou um artigo, sabe por quê? Porque ela colocou o nós, essas meninas, as mulheres, escreveram o nós, mas em algum momento assim, precisamos combater, não é, a violência contra as mulheres brasileiras. Só assim ficaremos livres para atuarmos da maneira que quisermos. Poxa, quem vai ficar livre? Está falando de quem? Da mulher. Então ela particularizou. Agora você pode falar o nós, você fala, ó, precisamos entender que a mulher tem iguais direitos, né, em relação aos homens. Aí pode ser homem ou mulher, então tá genérico. Toma cuidado com essa primeira pessoa em alguns momentos, porque eles passam para a característica mais do artigo por conta de mais pessoalidade. Tá entendendo? Legal? Só um toquezinho. Então, melhor. Siglas, me perguntaram disso também. Bom, a sigla é simples, velho. Sigla em qualquer momento. Ah, tudo bem, existem siglas que são notórias, todo mundo conhece. Concordo. Precisa? Até que não. Mas eu oriento sim, do seguinte, é você pensar na sigla da seguinte maneira. O primeiro momento que ela aparece, você coloca ela por extenso na frente, tá? Na próxima vez que você vai usar, não precisa mais. E aí está tudo informado, contextualizado, bem trabalhado. Título obrigatório no Enem? Sabemos que não. O que eu ganho se colocar título? Você ganha mais uma linha escrita, só. Ninguém vai tirar ponto de quem não colocou o título e nem dar ponto a mais. Ele vai contar uma linha. Mas tem um segredinho. Quando você coloca título, muitas vezes você já ajuda a interpretar, né, a tese, o assunto, aquele norte do texto. Mas não perca tempo com isso, tá? Eu digo assim, se você não tiver um título de, né, bate-pronto, não vai perder tempo criando um título, tá certo? Porque, afinal de contas, não é obrigatório. Quando for obrigatório, você já tem que ter esse equilíbrio aí e esse tempo dedicado. Fechou? Então, essas são as dicas gerais da redação do Enem, algumas dicas de questionamento de alunos que a gente tem no dia a dia, a gente está trazendo aqui para vocês no Gramática Online. Acesse o site, inscreva-se lá que tem muita coisa boa, tá? Já já tem mais um bloco com possíveis temas. Tchau!